Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais uma pré-aula da revista Betel. Trazendo para você aí subsídios das lições do terceiro trimestre de 2020, cujo tema da revista é Transformando as Adversidades em Cenário de Milagres e Vitórias. Lições de como os heróis superaram os desafios em tempo de escassez, guerras e angústia. E esta revista é comentada pelo bispo Abner Ferreira, que é presidente da CONEMAD RJ, que é a Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, no Ministério de Madureira, Estado do Rio de Janeiro. Ele também é presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Também é vice-presidente da CONEMAD Geral e advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista e conferencista internacional. Que Deus continue abençoando aí o bispo Abner Ferreira. Bom, eu entendo que muitos professores têm aí uma vida muito corrida e isso faz com que eles tenham pouco tempo para preparar o seu planejamento de aula. E foi pensando nisso, então, e também por causa de alguns pedidos de alguns amigos, que eu venho aqui trazer aí esses vídeos de pré-aula que eu espero em Cristo Jesus estar cooperando com vocês aí na preparação da sua aula. Não esquecendo que eu estou aqui somente para dar um apoio, uma ajuda a vocês. Então, faça suas anotações, mas não esqueça também de buscar aí outras informações para adicionar no seu planejamento pessoal e surpreenda os seus alunos. Hoje vamos estudar a lição de número 3, que o tema é Diante do caos eminente, Deus nos concede o escape. O textuário está em Êxodo, capítulo 7, versículo de número 2, que diz: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. A verdade aplicada está assim: o Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo. Os objetivos das lições, como sempre, são 3. O primeiro é mostrar o cuidado de Deus na crise. Segundo, ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento. Terceiro, esclarecer que Deus tem a sua hora de agir. E o texto de referência que será utilizado na leitura bíblica em classe, seja ela presencial ou online, será em Êxodo capítulo 14, nos versículos 22 até o versículo de número 26. E antes de irmos para a introdução desta lição, eu gostaria de pedir a todos vocês que já fazem parte aqui desse canal, que sempre estão aqui me acompanhando, eu quero te agradecer muito por isso. Eu espero que você aí no meio do vídeo, ou até mesmo no finalzinho, deixe aí o seu comentário, mas se possível, deixa aí agora, tá bom? O seu like. Eu vou contar de 1 até 3 para a gente chegar naquela meta aí de 50 likes aí nesse vídeo aula. Isso, 1, 2, Deus abençoe você aí pelo seu like e não esqueça, compartilhe esse vídeo aí nos grupos que você pertence no WhatsApp e joga também nos grupos aí do Facebook. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos nós, né, com suas ricas e maravilhosas bênçãos. Você que está passando pela primeira vez, muito obrigado por você me encontrar aqui no YouTube e espero que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber aí as novas notificações. Que Deus em Cristo também te abençoe. Então vamos para a nossa introdução. Que Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel, nós sabemos. Essa promessa está envolvida com a ida dos filhos de Israel para o Egito, para um tempo de aflição, como vemos lá em Gênesis capítulo 15, versículo de número 13, como o Senhor disse a Abraão: sabe com certeza que peregrina serás tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E isto se cumpriu, como vemos em Êxodo capítulo 12, versículo 14. Nisto vemos que o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, como bem profetizou aí Amós no capítulo 3, versículo 7 e 8. E como vimos na lição de número 2, o Senhor cumpriu essa palavra através da vida de um jovem chamado José. Então permita aqui rapidinho resumir, muito breve aí,
porque eu também não fiz aí a lição, porque eu também não fiz aí a pré-aula da lição de número 2 e eu gostaria de resumir aqui com a narrativa da história de José e trazendo também uma aplicação para quem vai também para quem vai ainda dar a lição de número 2, como é o pessoal aí da minha igreja, que Deus abençoe a todo mundo. Gênesis capítulo 37 inicia de uma forma um pouco meio estranha. Ela começa dizendo que vai contar a história de Abraão através da sua descendência, porém não começa contando a história do seu primogênito Rúben. Pelo contrário, ela dá uma parada na história de Jacó e vai para José. Só que a história de Jacó, ela dá prosseguimento lá em Gênesis capítulo 46. Mas aqui no capítulo 37, ela vai falar da história de José, dando uma pequena pausa para entrar na história de Judá, mas aqui a história principal de Gênesis 37, de acordo com a narrativa bíblica, é a história de José, como vemos aí no verso de número 2. E nessa narrativa de Gênesis 37, vemos aí o sonho de José, que foi um dos motivos, né? Não é o motivo, mas foi um dos motivos para a inveja dos seus irmãos, né? O ciúme dos seus irmãos. E aí o texto de Gênesis, capítulo 37, versículos 7 e 9, é onde nós encontramos as narrativas dos seus sonhos. E aí a gente aprende algumas coisas nessas narrativas, porém muita gente, né, já interpretou aí de uma maneira pouco errada ou talvez por falta de conhecimento. Por exemplo, no primeiro sonho, que está lá no verso de número 7, o sonho declara, José declara aos seus irmãos que estavam todos atando os seus moldes. E no segundo sonho, que está no verso de número 9, ele sonha com o sol, a lua e 11 estrelas que todos estavam se inclinando perante ele. Um sonho que está reforçando outro sonho. Não é um sonho diferente. No versículo 7, ele sonha que os moldes dos irmãos estão se inclinando perante o seu. Já no verso de número 9, ele vê que todas as estrelas estão se inclinando perante a dele. Ou seja, é um sonho reforçando o outro. E outra lição que tiramos aqui desses dois sonhos de José é que o Senhor já estava declarando, através deste sonho profético, de que toda a família de José faziam parte do plano divino para sua vida, né? Ou seja, Deus não estava excluindo os irmãos, muito menos o pai ou a mãe. Deus estava mostrando que tanto o pai, a mãe, como os irmãos não precisavam o invejar, muito menos se voltar contra a vida dele, porque todos faziam parte desse plano de Deus que iria se concretizar na vida de José. Outra coisa, o lugar do cumprimento desse sonho profético também é revelado no sonho. Muita gente confunde o sol e a lua com o pai e a mãe. Certamente você já ouviu essa informação, né? Que o sol e a lua ali é o pai e a mãe. Sendo que a mãe de José aqui já havia falecido. Ou seja, a mãe não estaria presente no momento em que Deus o exaltasse. Logo, nós temos uma informação e uma revelação muito boa para você entender o que Deus está passando. As estrelas, sim, de fato, são menores, são os irmãos. A lua não é a mãe, a lua é o pai. E o sol não é o pai. O sol aqui é a revelação de onde ele chegaria. Lembra que Amós declara que Deus não revela nada sem antes mostrar aos seus servos? Então o Senhor já está mostrando para ele aonde seria o lugar de exaltação. Se você estudou um pouco aí sobre Faraó, você sabe muito bem que Faraó é filho do deus Ra. E Ra significa o deus Sol. Ou seja, Faraó é um pequeno sol por ser filho de Ra. Então Deus está mostrando para José que ele estaria na presença de Faraó juntamente com seu pai e seus irmãos, como vemos aí em Gênesis capítulo 45. Deus ainda revela nesse sonho, nesses dois sonhos, né, versículo 7 e versículo 9 de Gênesis 37, o que José precisaria fazer
para que este sonho, esta promessa viesse a se cumprir. Como eu disse na lição anterior, promessas são estáticas. O Senhor revela hoje e ela vai se cumprir amanhã, dependendo da maneira que você caminha. Então Deus está revelando para José que a maneira que ele tem que se comportar na sua trajetória para que este sonho venha a se manifestar. Olha o que o texto diz, o texto ensina. No versículo 7, ele sonha com os campos, os feixes nos campos. Logo no versículo 9, ele sonha com o sol, a lua e as estrelas. Então, no primeiro sonho que Deus está dando para José, é relacionado com as coisas de baixo, feixes dos campos, terra. E logo depois, o Senhor revela para ele o firmamento, os céus, estrela, sol e lua. Logo Deus está ensinando para José, aprenda a se relacionar aqui embaixo e não somente em cima. Tem gente que é muito bom, é excelente para se relacionar com as coisas de cima. Gosta de falar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, ver anjo para tudo quanto é lado, mas ele é péssimo para se relacionar com as coisas daqui de baixo. Logo, Deus está ensinando a José para que as coisas venham fluir, ele precisa aprender a se relacionar bem com as coisas daqui de baixo. E no versículo de número 11, nós vamos ver que Jacó guardou tudo isso no seu coração. Por que Jacó não falou? Muita gente vai dizer que Jacó não quis falar para não aumentar a intriga entre os irmãos. Mas, na verdade, Jacó não falou porque ele sabia que o Deus que falara com ele também há 10 capítulos anteriores é um Deus fiel para cumprir as suas promessas. E por isso José traz tal afirmação quando ele está na presença dos seus irmãos, em Gênesis capítulo 45, versículo 7, dizendo: pelo que o Senhor me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Ou seja, José está declarando para os seus irmãos, José está afirmando aos seus irmãos que ele tinha certeza de onde ele chegaria, ele sabia o que Deus iria fazer na sua vida e por isso ele manteve aí a sua fé e confiança em Deus. Porém, quando a gente chega na narrativa de Gênesis 47, nós vemos aí um aparente fim, como se fosse um conto de fadas, né? Onde a narrativa mostra que José levou a sua família na presença de Faraó e Faraó os abençoou com a melhor terra chamada Gósen e ainda pôs os homens fortes da casa de Jacó como os maiorais das pastagens, né, para cuidar dos gatos. E assim Jacó abençoa, retribuindo a vida de Faraó. Porém, vamos prestar atenção aqui no detalhe do texto. Em Gênesis capítulo 47, versículo 11, diz o texto: e fez José habitar o seu pai e seus irmãos e deu-lhes posição na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. Você preste atenção que a terra é de Ramsés, Faraó de todo o Egito, tanto alto ou baixo. Porém, o faraó que está no trono no período de José não é Ramsés, pois a história nos ensina que houve uma batalha onde os antigos egípcios foram expulsos da sua terra. E segundo estudiosos da Bíblia, José deve ter sido governador do Egito na época do faraó Apop. Apop ou Ipep na língua egípcia antiga, né? Foi um faraó pertencente à linhagem dos Ixos, que governou o Baixo Egito durante a dinastia 15 e o final do segundo período intermediário. Apop I governou no norte do Egito por 40 anos. Embora Apop I tenha governado o Baixo Egito, este faraó era dominante em quase todo o Egito. Apop I, como era de origem Ixa, mantinha relações pacíficas com os nativos do Egito. Tá entendendo aí o porquê dessa bela história? Outro fato importante acontecido no reinado de Apop I foi a vinda de José, filho de Jacó, para o Egito como escravo. Apop I teve 2 filhos, príncipe Ipep e princesa
Erite. Após sua morte, os Hicsos foram expulsos do Egito. Por isso que Êxodo diz que o faraó que se levantou, que significa, essa palavra levantou no original significa erguer-se no lugar de outro, que foi removido, como vemos aí também em Daniel capítulo 2, versículo 39. Este faraó não conhecia a história de José e por isso se levantou contra os hebreus, uma nova dinastia, cujo fundador que conquistou seja aí Ramsés II, cujo filho se chama aí Merneptah. Seria ele então o faraó do período do Êxodo. Isto foi necessário para que se cumprisse na vida do povo hebreu o que Deus havia falado a Abraão a respeito da sua descendência em Gênesis capítulo de número 15, versículo 7, que eles passariam por uma forte aflição e depois o Senhor traria a libertação depois de um tempo determinado. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que José é um tipo humano de Jesus. Isso aí. Hebreus capítulo 8, versículo 5 nos informa que as coisas do Antigo Testamento, elas servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Ou seja, é só um reflexo daquilo que é real, que na verdade está em Jesus. Ou seja, em José nós já podemos encontrar Jesus. Vamos lá. Primeiro, a gente vai ver aqui com detalhes. Primeiro, José é amado pelo Pai, como vemos em Gênesis 37, versículo 3, e Jesus também é amado pelo Pai, como vemos em Mateus capítulo 3, versículo 17. Segundo, ele é odiado pelos irmãos, como está aí no capítulo 37, versículo 4, e Jesus também é odiado aí pelos irmãos em João capítulo 15, versículo 24. Terceiro, ele é enviado pelo Pai, como vemos aí nos versos 13 e 14 de Gênesis 37, e Jesus também foi enviado pelo Pai, como vemos em 1 João capítulo 4, versículo 14. Em quarto, nós vemos aí que José foi vendido, como está aí no versículo 28 do capítulo 37, e assim também foi Jesus, como vemos em Mateus 26, versículo 14 e 15. Em quinto, nós vemos que ele foi tentado e venceu a tentação, lá em Gênesis 39, assim como Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Em sexto, nós vemos que ele foi preso entre dois criminosos, um que foi salvo e o outro que foi condenado, como está aí na narrativa de Gênesis 40, e nós vamos ver isso, a confirmação também dessa tipologia em Jesus, em Lucas capítulo 23, versículo 32 e 33. Em sétimo, nós vemos aí que José foi levantado e exaltado, lá em Gênesis capítulo 41, versículo 14, 43 e 44. E Jesus, da mesma forma, em Mateus capítulo 28, versículo 18. Em oitavo, nós vemos que José, com 30 anos, começou o seu ministério, Começou aí a governar, como está em Gênesis capítulo 41, versículo 46. E da mesma forma, Jesus, em Lucas capítulo 3, versículo 23, começou o seu ministério. Em nono, nós vamos ver aí que a sua noiva não era hebreia, como está em Gênesis capítulo 41, versículo 45. E da mesma forma, a noiva de Jesus não pertence ao seu povo, como vemos em Hebreus capítulo 5, versículo 27 e em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27. Em décimo, nós vemos aí que a tribulação obrigou seus irmãos a procurá-lo, como vemos em Gênesis capítulo 42, e da mesma forma, os irmãos de Cristo vão ter que procurá-lo no período da grande tribulação, como vemos em Mateus capítulo 24, versículo 21, e isso tem respaldo lá no Antigo Testamento, que está em Zacarias capítulo 12, versículo 10, e Isaías capítulo 26, versículo 16. Em 11º, vemos que nós vemos aí que através de José veio a reconciliação e a bênção para os seus irmãos, como está em Gênesis 45 e 46. E o mesmo acontecerá com Jesus, como vemos aí em Isaías capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 35. E por último, 12º, nós vemos aí que através de José
todos os povos foram abençoados por causa dele, como vemos em Gênesis 41, versículo 57. E da mesma forma será através de Jesus, como vemos em Isaías capítulo 2, versículo 2 a 4 e Isaías capítulo 11, versículo de número 10. Para não estender muito esse vídeo, ficar muito comprido, eu vou dividi-lo. Amanhã, sem falta, você pode voltar aqui no canal, ou como eu disse, ativa aí o sininho para você receber a notificação, porque amanhã tem um vídeo que vai dar continuidade aí à lição de número 3. Vamos aproveitar isso aqui só porque a gente fez um resumo da lição de número 2, Falamos um pouco da lição de número 2, do que Deus fez, a tipologia de José e Cristo. Então a gente fica aqui para o vídeo não ficar muito grande, muito comprido, que eu sei que você não gosta de assistir vídeo muito grande. Então já deixa o seu like, comenta aí no vídeo o que você gostou dessa lição. Também coloca aí o que você pensa acerca, o que Deus falou, o seu coração acerca desta lição. E amanhã a gente tem um encontro marcado aqui para ir para os tópicos da lição de número 3. Te aguardo, hein? Graça e paz.